Oi meninas! Hoje eu vim responder uma pergunta que foi feita pela Tatá Vasconcelos. A Tatá tá sempre comentando nos vídeos, eu não sei se é Tatá ou Tata, gente, desculpa, mas é a Thalita. Então tá bom assim, né? Ela fez uma pergunta no Facebook que eu achei bem interessante e por isso eu vim responder pra vocês. Bom, o comentário dela foi o seguinte: qual a dica para casais que também se casaram há pouco sobre a convivência? Como acostumar com as manias do marido? Bom, eu me casei com 21 anos e o meu esposo tinha 29 e a gente namora desde os meus, assim, 14 anos, né? Minha mãe não pode assistir esse vídeo, não. Mas ele foi, assim, o meu primeiro, assim, namorado sério mesmo, assim, da minha mãe saber que a gente tá namorando. É claro que demorou um pouquinho, que ela não deixou eu namorar com 14 anos, né, gente? Meninas mais novas que assistem os meus vídeos, não namorem com 14 anos. A gente começou a namorar, a gente se conheceu na igreja e a gente já se conhecia já há um tempo, e aí ele começou a mandar mensagem e tal, e quem veio atrás primeiro foi ele. A gente namorou por 7 anos antes de casar. A gente casou ano passado, em setembro, então já faz 1 ano e alguns meses que a gente tá casado. A gente sempre falou em casar, a gente sempre quis casar, assim, eu sempre soube que ele era a pessoa certa, assim. E eu acredito que vice-versa, né? E o legal é que nós dois somos muito companheiros, a gente é muito amigo, então isso ajudou bastante no nosso relacionamento, e a gente se conhecia muito. É claro que você não conhece uma pessoa assim, você nunca conhece uma pessoa assim 100%, ainda mais antes de morar com ela. Então a gente se casou, e depois que a gente se casou, a gente foi morar em um apartamento junto, né, e tal, óbvio, né, só nós dois. Assim, não foi difícil de ajustar, porque ele sempre foi uma pessoa que respeitou o meu espaço e eu respeitei o espaço dele. Eu acho que a única coisa que ele se irritaria comigo é em relação à maquiagem, no banheiro. Não é o nosso caso, porque eu sempre, desde que a gente casou, eu sempre tive um banheiro separado dele, e sem o banheiro, assim, eu sempre tive o quarto de maquiagem com as minhas roupas e tudo, então a minha bagunça sempre ficava no cantinho separado do cantinho dele. Então a gente nunca teve esse problema. Mas a dica que a dica principal que eu daria para casais que se casaram há pouco tempo, e dica para convivência, assim, entre um homem e uma mulher, eu acho que o principal, gente, é saber respeitar o espaço do outro. Claro que o respeito é essencial no relacionamento, mas respeitar o espaço eu acho que é muito importante. Acho que a única vez que a gente, assim, brigou, e eu não quero ficar jogando roupa suja pra vocês, né, mas pra responder a pergunta, né, mas a gente brigou, mas a gente conversou, se resolveu. Foi uma vez que eu tava dormindo e ele, assistindo o programa do Jô, ele começou a rir do nada, dar gargalhada, assim, tipo, era meia-noite, eu tava dormindo, ele começou a dar gargalhada. Eu virei pra ele e falei assim, pô, tô dormindo aqui, você tá dando gargalhada, tipo... Isso é que eu falo em relação a respeitar o espaço um do outro. Mas aquilo ali foi uma coisa que a gente foi trabalhando, a gente conversou sobre o assunto, conversou sobre o que tinha acontecido, e a gente... aquele negócio, conversando se entende. Mas aquilo ali foi uma coisa que ajudou pra gente aprender um pouco mais, assim, sobre o outro. E às vezes ninguém é perfeito e sempre as coisas acontecem. Como eu também várias vezes já fiz coisa errada, é do ser humano, né, errar. Então eu acho que o principal, gente, no relacionamento a dois, assim, casado, morando junto, é realmente você respeitar o espaço do outro, porque cada um tem a sua personalidade, cada um é cada um. A gente não pode pensar que o mundo gira ao nosso redor, que você é a única pessoa no relacionamento, que você é a única pessoa que tem direitos no relacionamento, que não é assim. Então, a dica principal é você respeitar o espaço do outro. Respeita o espaço dele, que ele vai respeitar o seu. E se acontecer
de ter alguma coisa do tipo, como eu falei, conversa, porque conversando vocês se entendem. Não tem que ter briga, não tem que ter mais desentendimento por causa de uma coisa assim. É só conversar que a gente se entende. E quanto às manias, eu acho que eu não me acho uma pessoa enjoada com um monte de mania. A única coisa que eu não gosto é cueca molhada. É a única coisa que eu acho que, assim, se acontecesse eu não suportaria cueca molhada em cima da cama. Mas, graças a Deus isso não é o caso. Só que eu acho que vai de ambas partes respeitar o espaço do outro. Então, se você acha que ele tá faltando com respeito de alguma forma, conversa. Porque às vezes ele nem sabe. Porque são duas pessoas diferentes. Quando se junta, gente, é um pouco difícil da pessoa saber que você não gosta de uma coisa sem que você fale pra pessoa. Não fique preocupada dele pensar, ou dela pensar, que você tá sendo enjoado. Porque vocês precisam conversar. Claro que tem umas coisas que, tipo, nada a ver, né, gente? Igual a pasta de dente e apertar no meio. Isso é uma coisa que não faz diferença nenhuma pra você. Tá bom, se ele apertou a pasta de dente no meio, vai lá e aperta, assim, e começa do final. E na hora que você for usar, vai lá e começa a apertar do final. E aí, se ele fizer de novo também, gente, tanto faz. Isso não faz diferença. Então, é muito importante a gente não ficar se apegando nas coisas pequenas. A vida é tão curta pra gente se apegar nas coisas pequenas dessa. Apertou a pasta de dente no meio, deixou a tampa do vaso pra cima. Isso foi uma coisa que eu achei um saco quando a gente casou. Esse negócio da tampa do vaso tá sempre pra cima. E não é só a tampa, assim, que tem aquela tampa primeira, aí tem essa outra tampa, né? São duas tampas, né? É uma com buraco e uma sem. E ele deixava as duas pra cima. Isso me irritava de um tanto. Eu ficava assim, nossa, mas por quê? Parece que eu vou cair dentro do vaso toda vez que eu sento no vaso. A gente tem que saber que essas mínimas coisas não importam. Chega no vaso, abaixa a tampa, entendeu? Então assim, e toda vez que você abaixar, quando ele for, ele vai ter que levantar a tampa. São coisas muito assim, mínimas, pra gente ficar assim, se apegando. Então, o maior conselho que eu dou pra vocês, a maior dica que eu dou pra vocês sobre mania, sobre convivência, sobre casamento, respeite o espaço um do outro e não se apegue às mínimas coisas. Porque se você escolheu se casar com essa pessoa, é porque você realmente ama essa pessoa. Assim eu espero, né? Esse foi o meu caso. Então, não se apegue com as coisas pequenas assim. Se ele não arruma a cama, gente, isso são coisas que realmente não fazem diferença. Coisas que não vai mudar nada na sua vida, não vai mudar nada no seu dia a dia. Agora, um homem que não te respeita, uma mulher que não te respeita, isso sim é algo de se preocupar. Mas agora um homem que aperta a pasta de dente, ou deixa a escova de dente em cima da pia, ou deixa a tampa pra cima, a tampa do vaso pra cima, essas coisas pequenas, gente, não se apegue nisso, não se apegue. E se tiver alguma coisa que realmente é uma coisa maior, uma coisa de se preocupar, converse, não fique assim, emborradinha, porque esse foi um grande erro que eu cometia também, porque eu fui filha única por muito tempo. Eu tenho outros irmãos sim, só que o meu irmão mais velho, ele tem 30 anos e a gente conviveu junto por pouco tempo. Então eu sempre fui a queridinha da família, eu sempre fui a única menina. Então a única menina sempre foi muito mimada. Então isso foi uma coisa que me prejudicou muito quando a gente se casou, porque eu sempre quis tudo do meu jeito, sempre quis tudo assim, da maneira que se eu fizesse uma coisa de um jeito, tinha que ser daquele jeito. Se fosse pra ir em algum lugar, tinha que ser daquele lugar. E meu marido, graças a Deus, ele teve sabedoria suficiente pra ir mudando isso. E hoje, assim, eu sei que eu já mudei bastante em relação a isso. É muito importante que ambas partes respeitem um ao outro e ajudem um ao outro, assim, não tanto assim nos defeitos, porque isso não é um defeito, é um costume, é um hábito ruim que eu tinha. Esse negócio de ser mimada, tá, essas coisas. Porque mulher sempre é mais mimada do que homem. Agora, homem que é mimado, gente, aí eu já não sei, pelo amor de Deus. Porque esse não é meu caso. Um homem que tá acostumado com comidinha de mãe, essas coisas assim, nunca foi meu caso, graças a Deus. Mas é isso, a grande dica que eu dou pra vocês é respeite o espaço um do outro e não se apegue às mínimas coisas.
porque a vida é muito curta pra gente ficar preocupando com essas coisas pequenas que fazem com que a gente deixe de viver aquele momento, um tempo bom que você pode estar tendo com seu esposo, com seus filhos, pra ficar preocupado com coisas pequenas que não fazem diferença nenhuma. Então, essa é a dica que eu tenho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quer ver mais vídeos, perguntas, essas coisas assim, clique em gostei pra mim, deixe nos comentários aqui as perguntas, as coisas que vocês querem ver mais no canal. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!